eu vou trazer um conceito aqui para você se adequar melhor em visão do que está acontecendo atualmente ali no mercado. Hoje eu vou falar sobre ciclos do mercado. O que são ciclos? Ciclo nada mais é do que um período em que o mercado se forma e se mantém até outro período em que ele entra. No caso, vamos colocar aí, a natureza tem ciclos, né? A gente tem primavera, verão, outono, inverno, etc. O mercado, gente, ele funciona meio que dessa mesma forma, em ciclos. Só que ele funciona em um ciclo perpétuo. No mercado existe 4 ciclos, onde ele muda de um para o outro perpetuamente. E cada ciclo diz como ele está atuando ali naquela hora, naquele momento. No caso, a gente tem ciclos fortes, ciclos equilibrados e ciclos que ainda está forte, mas não está com a mesma força. No caso, está forte, mas enfraqueceu um pouco mais. Bem, vamos começar. De primeira, eu vou começar a falar aqui sobre o canal estreito, que é um ciclo do mercado em que o mercado ele se inicia forte, que galera, ele começa bruscamente, ele se inicia rápido e bruscamente. Como assim? Bem, o que é um canal estreito, galera? O canal estreito é onde se inicia um forte movimento do mercado e é onde os grandes investidores costumam levar grandes quantidades para suas contas. No caso, é onde a gente tem um volume rápido, forte de poder, assim por assim dizer, um volume de força, um volume de um movimento forte, com força, rapidez, velocidade. E como funciona isso? Bem, a gente vem de um ciclo, de qualquer outro ciclo, no caso ele vem de uma lateralidade. Normalmente, para se ter um canal estreito, primeiro a gente tem um rompimento. Como assim um rompimento? Bem, galera, aqui a gente vinha de uma lateralidade. Para quem viu as aulas aí do básico de barras, sabe o que é bem uma lateralidade. Uma lateralidade é o que? É um conjunto de barras, uma se sobrepondo à outra. Aqui, vocês estão vendo? Essa daqui, a partir dessa barra aqui, a gente tem, no caso aqui, essa é uma barra de queda. A gente tem uma barra de alta, depois uma barra de queda, uma de alta, outra de alta, uma de queda, outra de queda. E o movimento ele não vai longe, ele fica só nisso, corrigindo, 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 uma corrigindo a outra. Essa daqui corrigiu, essa daqui corrigiu essa outra aqui corrigiu essa outra aqui corrigiu essa. Bem, galera, no meu no meu gráfico, no meu cenário, eu uso um conjunto de cores azul. Mas como distinguir se está subindo ou se está caindo? Bem, nas minhas barras de venda eu uso essa cor aqui que vocês estão vendo, que é um azul mais escuro. E nas minhas barras de compra eu uso esse azul mais clarinho, que parece um verde, mas é um azul, galera. Se chama azul aqua. E bem, continuando. O que é um ciclo? Um canal estreito é um ciclo, mas a gente chama canal porque é outra forma de explicar a técnica do RAW. E bem, geralmente de um canal, para se formar um canal estreito, a gente tem uma lateralidade, tem o início de uma lateralidade, tem uma lateralidade e depois um movimento forte, um movimento brusco, que ele rompeu algumas outras barras e buscou um movimento forte. Como vocês podem ver aqui, a gente vinha de uma lateralidade aqui, várias correções, e a partir dessa barra aqui, galera, como vocês podem ver, a gente teve o início de um ciclo,
que no caso é o canal estreito. E como identificar um canal estreito, galera? Um canal estreito é identificado primeiramente por um rompimento. O que é um rompimento? Um rompimento é quando a gente tem uma barra de força. Quem viu as aulas aí do básico de barra sabe o que é uma barra de força, como distinguir uma barra de força, uma barra de tendência com uma barra de lateralidade. Como a gente distingue? A gente tem uma barra corpo grande e nenhuma sombra, ou a gente pode ter uma barra de corpo grande com pouca sombra, com poucas sombras. No caso, sombras são esses palitinhos aqui que vocês estão vendo. Quem viu as outras aulas aí já sabe. Bem, como funciona? Ele rompeu aqui várias máximas de barras anteriores. Eu vou colocar aqui as linhas em laranja para vocês distinguir melhor. Ela rompeu várias barras, várias máximas de barras anteriores. Como assim? Como assim, lobo? Pode chamar de lobo, galera. Bem, a gente tem aqui, como vocês podem ver, ela levou várias máximas de barras anteriores aqui. Essa, essa, essa. Isso, galera, significa força, força, força. Bem, como assim força? No início da lateralidade, a gente viu aqui que várias barras, o mercado estava caindo. Vocês podem ver aqui o mercado estava caindo. Isso aqui eu vou explicar em outra aula. O mercado estava caindo. E da barra desse início aqui, dessa queda, vamos colocar aqui, do início dessa queda aqui, galera. Deixa eu colocar aqui um negócio para vocês identificar, uma setinha indicando queda. Do início dessa barra, que é um doji ou barra de lateralidade, que eu expliquei na aula de básico de barras. Do início dessa barra aqui até essa outra barra aqui, que eu vou mostrar para vocês, indicando uma alta, início de uma alta. Uma seta indicando isso aqui, galera. Eu vou tirar, que isso aqui é das minhas operações. Isso aqui não tem nada a ver. Essa seta aqui eu vou tirar para vocês, que isso aqui é das minhas operações. Lembrando, galera, que eu opero quase todos os dias. Não opero todos os dias porque eu tenho outras obrigações, mas assim eu opero quase todos os dias e faço várias operações durante o dia. Voltando, o que acontece? A gente tem aqui o início de uma queda, a continuidade, desculpa, de uma queda, que é indicada a partir dessa barra aqui, da barra doji. Aí bem, o mercado caiu, aí entrou em uma lateralidade, uma pequena lateralidade, que também a gente chama de lateralidade estreita, mas isso aqui é com conteúdo para outra aula. O foco é esse daqui, explicar para vocês o canal estreito, e também eu vou explicar, desculpa, eu também vou falar sobre lateralidade, mas o foco de primeiro é o canal estreito. Como identificar? Bem, a gente teve aqui o início de uma tendência e o mercado lateralizou, sobrepôs. A partir dessa barra aqui onde vocês estão vendo a setinha verde, a gente teve o início de uma tendência. De uma tendência que não foi tão longe, ainda assim foi uma tendência curta, que se manteve em um período de tempo curto, mas ainda assim foi uma tendência. E bem, galera, como identificar um rompimento? Como identificar um canal estreito? A gente teve aqui essa barra de força levando
várias máximas de barras anteriores. Isso aqui, galera, as linhas laranjas, eu coloquei para vocês identificar como máximas. Quem quiser saber o que é máximas, voltem aí para o básico de barras. Bem, essa barra de força, ela rompeu a máxima dessa, a máxima dessa, a máxima dessa, várias máximas anteriores, e assim se iniciou um ciclo estreito. Na verdade seria um ciclo de rompimento, mas não foi. A gente teve uma correção que não foi tão longe, não foi forte, e uma continuidade. Vocês podem ver aqui uma continuidade. Quando a gente tem uma correção que ela é rasa, no caso ela não vai fundo, diferentemente dessa daqui, vocês podem ver que essa correção aqui não foi tão fundo quanto essa correção aqui, né, galera? Vocês conseguem ver aí, distinguir. Essa correção aqui é muito pequena comparada a essa outra. Comparada a essa outra aqui, que essa daqui também é uma correção. A gente teve esse movimento de alta e depois essa correção aqui, bem funda. Essa daqui é bem pequena comparada a essas duas, essa e essa. E bem, um canal estreito, ele é identificado pelo fato de um movimento forte e correções rasas, ou apenas uma correção. Como identificar? Vou mostrar para vocês outro canal estreito. No caso, na queda, aqui. Esse daqui, galera, é outro canal estreito. Só que esse daqui é um canal estreito de queda. Como identificar? Voltando, a gente tem um movimento de força. O mercado vinha de uma lateralidade, vocês podem ver, uma lateralidade, barra se sobrepondo uma outra, e depois um movimento que levou várias mínimas. No caso de uma alta, galera, são várias máximas. Quando a gente tem um movimento de força buscando uma tendência de alta, a gente tem uma barra de força levando várias máximas de barras anteriores. No caso, essa barra aqui levou a máxima de todas essas outras barras anteriores, e a partir dela o mercado teve força suficiente para iniciar um movimento de alta. E a mesma coisa na queda, galera. Várias barras laterais, e a partir dessa barra aqui, mais uma vez, como identificar uma barra de força, uma barra de tendência? Corpo grande e poucas sombras ao favor que a gente quer entrar, ao favor da tendência. No caso, como vocês podem ver aqui não tem quase nenhuma sombra, uma pequena sombrazinha na ponta inferior da barra. Essa daqui não tem nenhuma. Barras de força, galera, elas podem ter sombras, de preferência sombras que fiquem do lado contra que eu digo é do lado. No caso de uma barra de venda, ele tem que ficar na parte superior. No caso de uma barra de compra, ela tem que ficar na parte inferior. Vocês podem ver aqui, barra de compra, sombra na parte inferior. Barra de venda, nenhuma sombra. Essa daqui tem, mas deixa eu achar outra aqui. Essa daqui, barra de venda, sombra na parte superior. Porque as melhores barras, que isso também se chama barra de sinal, eu vou explicar em uma outra aula, são barras que as melhores barras são barras de força, que ela não tem nenhuma sombra do lado que a gente quer entrar. No caso de uma barra de alta, ela não pode ter assim. A melhor é que não tem uma sombra aqui, tá entendendo? Que ela mostra que os investidores não hesitaram em fazer com que aquele movimento buscasse o preço que eles queriam. No caso, o mercado, essa barra abriu aqui no preço, a barra abriu no preço, como vocês podem ver, 10.107.168, e fechou no preço 107.228. Vocês
podem ver aqui, galera. Elas abriu aqui e fechou aqui. E ela não tem nenhuma sombra na parte superior. A mesma coisa vale para as barras de venda. Nenhuma sombra na parte inferior, que no caso é o lado que a gente quer entrar. Se ela tiver alguma sombra, ela pode ter alguma sombra, galera. Mas se ela tiver alguma sombra, no caso aqui, essa barra aqui, se ela tiver alguma sombra, essa barra aqui, que agora é um doji, é uma barra lateral, ela percorreu tudo isso aqui. Vamos supor que ela... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aí, galera, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Você está ligado? Você está ligado? Você está ligado no que eu quero dizer? Mas que a gente tá aqui pra estudar, galera. Então não achem ruim. É um estudo muito complexo. E a gente precisa ter paciência. Bem, vocês podem ver, essa barra não tá querendo ficar aqui, mas essa barra ela percorreu. Bem, galera, vocês estão vendo que eu tô tentando colocar aqui a figura gráfica aqui, ferramentazinha. Bem, mas vocês estão entendendo. Essa barra ela percorreu tudo isso aqui, ela era assim, ó. Ela era assim, grandona. Chegou nessa ponta, ela retraiu, voltou, criou essa mínima, retraiu, voltou e fechou aqui. E bem, a gente, se no caso, vamos supor, a gente quer entrar numa venda, a gente não quer uma sombra dessa do lado que a gente quer vender. Por quê? Porque isso significa que a barra ela buscou força, mas não teve força de manter a tendência, não teve força para dar continuidade. O que é a continuidade, galera? Continuidade é quando a gente tem um movimento e ele continua até um certo ponto. Como vocês podem ver aqui, teve esse movimento de alta, que no caso é a questão do canal estreito, que eu já mostrei a vocês, e ele continuou aqui. Teve esse movimento, essa barra de força, uma correçãozinha, e ele continuou. Voltando, galera, isso é assunto para uma outra aula, no caso que se chama barra de sinais, e eu não quero explicar muito, não quero falar muito sobre isso. O foco aqui é entender sobre canais estreitos e outros ciclos que eu vou falar mais para frente. Eu não sei se vai dar para me explicar para vocês nessa mesma aula, porque eu vou ter que... Não quero deixar o vídeo muito longo. Vocês não tem que passar horas e horas aí estudando, olhando e tal. Mas assim, continuando, como identificar um canal estreito? A gente tem um movimento forte, vem de algum... Ele muda um movimento que é equilibrado e fraco, que no caso seria uma lateralidade. Que uma lateralidade, galera, também é um ciclo do mercado, mais um ciclo, um canal. E daí ele tem um movimento brusco. Aqui no caso foi uma compra, correção rasa e continuidade. No caso, um canal estreito de queda, vinha de uma lateralidade, um movimento brusco, um movimento de força, uma barra de força, no caso da venda, uma correção rasa. Vocês verem aqui uma correção, aqui isso também é uma correção, galera, que é uma barra de alta, uma barra de compra. Ela veio até aqui e formou uma barra de alta, só que ela não teve força para fechar aqui. A sua máxima ela retraiu e fechou aqui. No caso ele teve uma correção, falhou, retraiu, fechou aqui e uma continuidade de queda. E assim a gente identifica um canal estreito. Vou mostrar outro canal estreito, outro canal, desculpa, galera, buguei. Vou mostrar outro exemplo para vocês, outros exemplos. Aqui mais um canal estreito. Isso aqui é minhas análises, o que eu faço no mercado durante o dia. Eu vou apagar aqui para me mostrar a vocês outros padrões. E aqui a gente tem mais dois canais estreitos aqui. Um canal estreito de alta. Lembrando como é.
A gente tem que ter um movimento que corrige o movimento anterior. Tendência vinha de uma lateralidade, uma pequena correçãozinha bem rasa e uma lateralidade também, como vocês podem ver aqui. E depois um movimento que levou algumas máximas de barras anteriores e deu continuidade. Lembrando, galera, que o padrão de canal estreito não é apenas quando tem uma barra de força rompendo, tipo a que eu mostrei assim, grandona. Esse é o padrão mais comum, é um dos mais comuns. Mas quando a gente tem uma barra identificando que vai corrigir e continuidade, no caso barras fechando acima da barra anterior, fechando próximo da sua máxima, ou ainda sendo barras do lado que a gente quer entrar, no caso daqui uma compra, uma tendência de alta, no caso aqui uma tendência de venda, barras de venda. E aqui, galera, a gente teve o que? Uma correção minoritária. Outra aqui, ó, correção minoritária, que depois eu vou explicar para vocês o que são correções minoritárias e majoritárias em outras altas. E aqui um pequeno canalzinho estreito aqui de alta, que também não foi muito longe, e finalizou a partir do momento que a gente teve outra barra de força, levando a mínima, levando a abertura dessa barra aqui e fechando bem próximo dessa barra aqui. Logo em seguida a gente teve a continuidade desse movimento, galera, que foi a outra barra de força andando. Como é que a gente quer barras de forças? Com sombras, no caso barras de venda, com sombras superiores contra, do lado contra, não do lado a favor que a gente quer estar. Lembrando, essa barra não poderia ser aqui, essa sombra não poderia ser aqui contra a gente, ela tem que ser aqui na parte superior. No caso, na parte inferior tem que ter uma pequena sombra quase que imperceptível, como vocês podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, como vocês podem ver nessa aqui também. Foi o caso dessa daqui. E continuando, aqui a gente teve outro início de rompimento, galera, uma correção e outro canal estreito. No caso aqui, um de queda que foi bem longe. Foi bem longe e que depois se tornou um canal mais amplo. Lembrando, como identificar canais estreitos? A gente tem um rompimento. Depois do rompimento, a primeira correção que a gente tiver, no caso, se ela for uma correção só, não for tão longa, ou se ela for uma correção bem rasinha, no caso aqui, essa daqui, já é um canal estreito, galera. Aqui é uma lateralidade, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu encontrar aqui o canal. Pronto, achei um massa aqui. Esse aqui, esse canal estreito aqui. Como identificar? Correções rasas. Ele vinha, o mercado vinha de uma lateralidade, lembrando. O mercado vinha de uma lateralidade. O padrão, galera, não é só o mercado vir de uma lateralidade. O ciclo do mercado, os ciclos do mercado, eles compõem um ao outro. Só que tem uma mudança, tipo, em canais estreitos, o mercado ele anda forte para o lado da tendência, do lado da tendência. Quem está na tendência? Os grandes investidores, as grandes instituições. E, bem, é aquela coisa, né, galera? A gente não vai nadar contra a maré, a gente tem que nadar a favor da maré, porque se a gente nadar contra a maré, o que é que a gente vai fazer? Quebrar a cara, se cansar e não ter bons resultados, né, perante essas escolhas. Diferentemente da gente nadar a favor da maré, o que é que a gente vai ter? Bons resultados. E tudo vai fluir, né? Tudo vai andar a nosso favor. Então, lembrando
quem for iniciante não opere contra a tendência de um mercado, seja lá qual for. Eu vou mostrar em outras aulas aqui, bem galera, eu vou fazer muitas aulas, vou ter muitas aulas. Isso é um estudo muito complexo, muito prolongado, e assim, o estudo de mercado, ele nunca para. A gente sempre tem que estar em constante estudo, constante mudança. É que com o decorrer do tempo, a gente se torna um pouco mais profissional no que a gente faz. E o que acontece? Bem, aqui a gente tem um canal estreito, outro canal estreito, no caso de uma alta. Aqui, uma correção rasa, correções rasas, apenas de uma barra. Podem ser de mais barras, mas que sejam bem rasinho. No caso aqui, não foi fundo, como vocês podem ver aqui. Essa barra aqui ela poderia ter iniciado um movimento bem lá para baixo, mas ela não foi fundo e logo em seguida teve a retomada da tendência e continuidade. E como identificar um ciclo mudando para o outro? Bem, galera, presta atenção nesse macete. Aqui a gente tinha uma lateralidade, logo em seguida um canal estreito. Vocês podem ver aqui uma lateralidade. Vocês podem ver que as barras elas tocam numa resistência, falha, busca um suporte, toca no suporte, falha, busca novamente aquela resistência. Não precisa, bem galera, tocar na resistência, só precisa se manter entre aquelas duas linhas. No caso aqui é um canal, no caso aqui é uma lateralidade. A gente tem duas linhas. Numa lateralidade, galera, a gente não tem linhas de tendência, a gente tem linhas paralelas. No caso essa daqui e essa daqui, que andam em um mesmo ângulo, no caso horizontalmente. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não tem um movimento que anda apenas para um lado, tá entendendo? Que no caso de um canal estreito. E bem, como identificar a mudança de ciclos? A gente tem aqui uma lateralidade e logo em seguida a gente teve uma barra que rompeu aquela resistência, galera. Vocês podem ver aqui a resistência, rompeu a resistência e buscou um novo movimento. E aqui eu vou mostrar para vocês outros canais estreitos. Outros canais estreitos. Deixa eu achar aqui, galera. Deixa eu achar aqui. Aqui a gente tem aqui, ó, outro canal estreito de queda. Lembrando, galera, como eu mencionei, os ciclos eles se compõem um ao outro. Os ciclos eles vivem atrelados um dentro do outro. Como a gente usa isso? Como a gente usa a identificação de ciclos? Como isso nos ajuda? A gente ajuda a perceber quando o mercado está mudando, quando a gente tem que mudar o nosso operacional, quando a gente tem que operar a favor da tendência e quando a gente tem que operar do nosso jeito, que no caso é numa lateralidade. Numa lateralidade a gente não tem uma tendência forte, a gente tem um mercado equilibrado. Ele vem, ele sobe, desce, desce. Então a gente tem que apenas saber onde aquele ciclo se completa para a gente entrar na próxima correção. Aqui subiu, corrigiu. Quem entrou aqui na alta lucrou, quem entrou aqui na baixa lucrou. Mas isso aqui é uma explicação para outra aula, galera. Desculpa eu sair do foco aqui para vocês. E bem, é mais ou menos assim, galera, que se identifica canais estreitos. Que a gente tem outro canal. Aqui a gente tem outro canal, uma correção, pouca rasa. E é isso, galera. Desculpa aí a zoada. Que chegou o povo da minha casa aqui e eu vou finalizar a aula aqui para vocês, galera, e vou dar continuidade em outra aula. Valeu.